refletir nossa realidade sob a ótica dos mais importantes analistas e representantes da política baiana. Se você gosta de boa informação, sirva-se. Está no ar o Política na Mesa. Programa Política na Mesa, em casa, momento novo, momentos difíceis de isolamento social. Quero dar boa tarde, quero dar boas-vindas a Lélia Dourado, tudo bem? Olá, queridos, boa tarde. E o nosso convidado de hoje, Léo Prates, deputado estadual licenciado, secretário de Saúde de Salvador. Boa tarde, Léo, tudo bom? Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Lélia. Satisfação imensa estar aqui falando com vocês. Vamos chamar o perfil do nosso convidado. Engenheiro eletricista por formação e pós-graduado em administração pela Universidade Federal da Bahia, Léo Prates foi vereador de 2013 a 2019 e durante o mandato exerceu a presidência da Câmara Municipal de Salvador no biênio de 2017 a 2018. Neste mesmo ano, foi eleito deputado estadual licenciado para assumir a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza e, após 5 meses, assumiu a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, onde está atualmente. Vivemos todos um momento novo de pandemia e você está na linha de frente ao estar na Secretaria de Saúde daqui da Prefeitura de Salvador. O que mais tem tirado o seu sono ao longo de todos esses últimos meses aí que você está no enfrentamento à pandemia? Olha, Oswaldo, é pensar que a gente pode não conseguir, né, não ter o colapso em Salvador, aumentar o número de mortes significativamente. Os dias são bastante tensos, a gente sobrevive dia a dia, preocupado se vai haver um colapso, ou seja, se a gente não vai conseguir dar leitos de UTI a todo mundo, preocupados com o número de mortes, as reuniões sobre óbitos é sempre muito tensa, muito triste, são dias que eu lhe confesso que eu não gostaria de ser secretário de saúde, mas é necessário, né? A gente tem que salvar o máximo de vidas, se não conseguir salvar as vidas, porque nós não somos Deus, né? Só Deus é o Senhor de todas as coisas, mas se a gente não conseguir fazer esse papel, é fazer o máximo que nós podemos para dar dignidade às famílias e dar um enterro digno, uma condição digna dessas pessoas que tenham que se despedir desse mundo. Então, Oswaldo, eu acredito que essa coisa da tensão de entrar em colapso, leitos de UTI, leitos clínicos, e essa questão do número de óbitos, é sempre um peso muito grande sobre nossos ombros. Eu sou uma pessoa que tenho 40 anos de idade, nunca esperei passar por isso, né? Eu estou há 11 meses na Secretaria de Saúde e passei por grandes desafios. Eu sempre oro a Papai do Céu, olhando, dizendo que me dê força, que me proteja, mas eu confesso que tem dias que a gente se abate, que a gente se frustra, que a gente fica triste. Tem pessoas que a gente acaba se envolvendo pessoalmente, que a gente recebe a demanda da regulação, da UPA, a gente acaba se envolvendo com aquele paciente e é muito triste a gente também ter que se despedir de pessoas próximas. Eu tinha uma boa relação com a ex-vereadora Marlene Souza, a gente se despediu dela no dia de ontem. Eu tinha uma boa relação com Arnaldo Anselmo, liderança comunitária ali da Nova Constituinte, né? Uma pessoa que tinha um trabalho belíssimo ali, apesar de não estar no mesmo campo que eu. E assim, é sempre triste se despedir dessas pessoas tão prematuramente, né? E você tem uma relação direta com essa pandemia, porque além de estar na linha de frente como gestor público, você viveu esse problema dentro de casa. Seus filhos contraíram a doença, sua irmã, suas irmãs, seus cunhados. Então, você conviveu muito de perto com a doença como uma pessoa que estava diretamente atingida pela família e também nesse enfrentamento. Como você lidou com toda essa situação, Léo? Olha, Oswaldo, foi com certeza um momento de maior dificuldade na minha vida, porque você tinha duas coisas. O Léo Prates, gestor, né, enfrentando essa dificuldade. O meu período durante 11 meses, Deus me deu realmente um fardo grande para pesar, mas eu acredito muito que se ele deu da desafio é que eu tenho condições de superar. Eu entrei na secretaria, você se lembra, com crise de médicos. Depois a gente teve na secretaria problemas aí com órgãos de fiscalização, veio problema de dengue, zika e chikungunya, e agora, para terminar a pandemia, né, a gente enfrentou problemas muito grandes nesses 11 meses da secretaria. Conciliar a pandemia com o ser humano que também estava passando por um problema pessoal, a família inteira. Agora mesmo minha sogra está internada no hospital, né? Somos todos de uma família de profissionais de saúde e
acaba que estamos mais expostos já à pandemia e a ser contaminados eventualmente, né? Tive meus dois filhos, que são as razões da minha vida com coronavírus, e lhe confesso que não foi fácil, até porque tive que me isolar em um hotel para poder cumprir a minha função pública, acompanhando sempre de perto como pai, falava com minha filha, com meu filho todos os dias. Minha esposa foi uma guerreira nesse enfrentamento, foi uma das conversas mais tensas que tive na vida, Oswaldo. Foi a conversa de nos dividir. Eu tenho com a Ana Paula, antes de ser a relação de marido e mulher, eu tenho com a Ana Paula uma relação de amizade de mais de 40 anos, né? Eu tenho 42 anos, nascemos no mesmo prédio, estudamos na mesma escola, estudamos juntos para o vestibular, então é uma relação de mais de 40 anos e, assim, a gente nunca teve separado tanto tempo, né? Então, foi bastante complicado, uma das conversas mais tensas que tivemos de nos dividir, né? Para que os meninos, eventualmente, acontecesse alguma coisa comigo ou com ela, não ficassem só, e realmente foi bastante triste e bastante tenso. Foram dias que eu não desejo ao meu pior inimigo, Oswaldo. E você, graças a Deus, conseguiu se manter forte, pelo menos não teve nenhum tipo de contágio com a doença, né, Léo? O que é muito delicado, Oswaldo, você e Lélia estão na linha de frente. Eu uso uma frase de meu avô que eu gosto muito, que é assim: os pratos são que nem bambu, a gente enverga, mas não quebra. Eu pensei que você ia dizer que vaso ruim não quebra. Todas as alternativas estão corretas. Não, eu sou muito bom. Secretário, vamos lá. A gente tem acompanhado o esforço da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Salvador no enfrentamento à pandemia do coronavírus, mas nós tivemos neste último domingo uma situação extremamente atípica no Farol da Barra e totalmente na contramão do que vem pregando a Prefeitura de Salvador para conter os casos na cidade. Você acha que falta consciência da população ajudar também a combater o Covid em Salvador? De uma parte da população, sim, Lélia. E eu concordo, nesse tempo que a gente tem conversado muito, eu, o prefeito, o governador Rui Costa, o governador usou uma frase que eu concordo: o nosso sucesso é o nosso problema. Aqui em Salvador não está se vendo corpos pelas ruas, não estão se vendo enterros em valas coletivas, não se colapsou a rede de saúde, então você não está vendo os corredores dos hospitais e das UPAs. E aí eu quero agradecer ao meu amigo, o secretário Fábio Vilas Boas, toda a parceria. Não está vendo nas UPAs todos os problemas que a gente vê em outros estados. Então, as pessoas não estão vendo o sofrimento de perto, né? Eu me digo, claro que uma parte da população, em Salvador, 742 famílias foram atingidas diretamente pelo coronavírus, que perderam familiares diretamente, né? Foram 742 soteropolitanos que morreram até a presente data. Então, essas pessoas se sofreram, mas de forma coletiva nós não estamos vendo isso. E aí eu concordo com o governador que o nosso sucesso é o nosso problema. Só que não dá para daqui a pouco faltar leito de UTI, leito clínico, e dizer o Estado e a Prefeitura não estão nos dando. Nós viemos dizendo desde o início da pandemia que nós precisamos da colaboração das pessoas com o isolamento social. E cenas como nós vimos na Barra ontem nos deixam bastante preocupados pela aglomeração e também porque ali na Barra nós temos um equipamento importantíssimo para a cidade e para o Estado de combate e enfrentamento ao coronavírus. Então está a ambulância passando para cima e para baixo. O que fazer para conscientizar as pessoas? A gente via que a doença era muito distante de todo mundo, mas como você falou no começo do nosso papo, está muito perto de todo mundo. Alguém conhece alguém que já perdeu alguém ou que foi atingido diretamente pela doença, é sempre muito tenso. Você nunca sabe como a doença vai desenvolver, se você vai manifestar um quadro mais grave, se você não vai. O que falar para que as pessoas se conscientizem de uma vez por todas da importância delas se manterem em casa? Uma coisa é quem vive num casebre que tem 10 pessoas no mesmo cômodo e que não tem condição de ficar. Outra coisa é a pessoa que mora de classe média ou de qualquer outro nível social, que tem condição de manter o isolamento social e vai para a rua porque simplesmente não aguenta mais ficar em casa. Olha, Oswaldo, veja, eu entendo isso, eu vejo. Na minha própria família, meus 2 filhos estão há 90 dias isolados dentro de casa. Isso é um problema, você vai ficando impaciente, só que são 3, 6, 8 meses em troca de anos de vida. Essa consciência que precisam ficar clara as pessoas. Fora que todos nós, como temos parentes idosos,
parentes com comorbidades, gestantes na família. Minha irmã estava grávida na época que teve coronavírus e essas pessoas estão mais suscetíveis ao coronavírus. Não quer dizer que só tem possibilidade de falecer essas pessoas, mas essas pessoas estão mais suscetíveis. Então, se você ama seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, tem que ficar em casa. Não tem jeito, não tem outra solução para a gente enfrentar o coronavírus. É diminuir a curva de contágio para que os leitos de UTI e leitos clínicos dê vazão à demanda que vem a acontecer. Se todo mundo ficar doente de uma vez, eu digo com muita clareza, o sistema público de saúde não suporta, nós não daremos atendimento a essas pessoas e nós veremos o número de óbitos crescer absurdamente. A Prefeitura anunciou a contratação de novos 60 leitos do Hospital Português. Isso deixa a União de Saúde uma situação mais confortável em relação à taxa de ocupação dos leitos? Eu acho que o que você está se referindo é ao Hospital Salvador, não? Hospital Salvador, perdão. Nós vamos contratar de imediato no Salvador 10 leitos de UTI e 14 clínicos. Nós já contratualizamos, na verdade. Estamos só com os últimos preparativos para esses leitos entrarem em funcionamento. Isso não é sinônimo de conforto, porque nós já abrimos 3 hospitais e a taxa de ocupação na cidade continua em 84%. Então, nós precisamos da colaboração das pessoas. A ampliação dos... Na verdade, todo o esforço que nós estamos fazendo é para adequar oferta e demanda. A demanda você reduzir. Como é que você reduz a demanda? Com as medidas restritivas. E a ampliação da oferta para que o sistema não entre em colapso. Só que se as pessoas não entenderem a gravidade do momento e continuar crescendo do jeito que está crescendo exponencialmente a procura por leitos de UTI, todo o esforço para ampliação, ele é nulo do ponto de vista matemático, né? Você não vai ter a folga que você espera até para a retomada econômica, e ele também é limitado. Em determinado momento, nós não vamos ter condições de ampliar mais, e o que quer dizer isso? O sistema vai entrar em colapso. No final, o que quer dizer? Vidas serão perdidas. A Secretaria de Saúde também, em Salvador, foi pioneira na realização de testagem e vacinação. Qual a importância, Léo, dessa iniciativa? Primeiro, acompanhar a circulação viral. Se você vai a pontos da cidade, foi o teste rápido que possibilitou a Prefeitura de Salvador a fazer essa ação de proteção à vida, que são ações setorializadas pelos bairros. A segunda coisa é tirar o máximo de pessoas possível das ruas para poder diminuir essa curva de contágio. Eu lembro que a curva de contágio já foi de 11%, hoje está em 3,3%. Só que está bem acima de cidades que adotaram medidas restritivas até mais brandas que Salvador, que varia de 1,5% a 1,7%. Então, a gente ainda tem muito a avançar. Em momento nenhum chegou a ser cogitado a colocar Salvador totalmente em lockdown, ou as medidas mais restritivas em bairros e áreas específicas da cidade estão atingindo o objetivo que a gestão pretende aí justamente nesse enfrentamento da pandemia, para tentar evitar, pelo menos evitar que aconteça o estrangulamento da rede pública? Olha, Oswaldo, o lockdown, nós temos parâmetros, que o principal parâmetro são os leitos de UTI. A nosso esforço nessa ampliação é evitar ao máximo um lockdown, porque um lockdown quer dizer que você parou toda a atividade econômica, vão ter pais e mães de família. A gente não desconhece o impacto econômico dessas medidas, mas o nosso foco é salvar vidas. O prefeito Assemineto sempre diz que gestão é escolher prioridades, e a nossa prioridade é a vida sempre. Será sempre a vida das pessoas, né? Eu acho que nós estamos chegando num limite de ampliação de leitos de UTI, e quando a gente chegar nesse limite, se essas taxas não baixarem, eu não descartaria um lockdown, Oswaldo, porque vai ser a última medida de socorro. Já é possível falar em quando a gente vai chegar no pico da pandemia aqui em Salvador, ou ainda não tem dados concretos que mostrem em quanto tempo a pandemia vai atingir o seu limite máximo para, a partir daí, a curva começar a cair? Olha, Oswaldo, no meu entendimento, eu acho que nós já estamos chegando nesse comportamento da curva de atingir aí o volume máximo de casos. Eu acredito, como o Fábio Vilas Boas deu entrevista,
que até final de junho a esperança nossa, e tudo é projeção, eu volto porque eu tenho visto alguns colegas seus criticarem essas projeções, e as projeções existem, os planejamentos existem, para que possa se preparar. Eu sempre digo que a prefeitura está se preparando para o pior e trabalhando para o melhor cenário. Então, eu não posso ser condenado porque estou fazendo o meu melhor, e o meu melhor está fazendo com que a projeção não aconteça, né? Então, eu acredito que nós estamos fazendo o trabalho certo, nós estamos avançando da melhor maneira possível, e o trabalho nosso é para não haver lockdown, para não haver colapso no sistema de saúde, para salvar o máximo de vidas e para que a gente possa fazer a retomada econômica com o máximo de tranquilidade. Secretário, a gente teve conhecimento aí sobre todas as medidas que estão sendo tomadas para garantir o maior número de vidas possível, garantir uma boa assistência, qualidade ao paciente do Covid. E quanto ao profissional da saúde, secretário, o que está sendo feito para garantir a saúde desse profissional, as boas condições de trabalho desse profissional da saúde que está atuando lá na ponta? Olha, Lélia, a gente tem comprado EPIs, nós temos disponíveis todos os EPIs que são possíveis, né, para esse momento. Não faltou hora nenhuma EPI. Nós estamos aí com o nosso conjunto de EPIs em estoque, distribuído às unidades. Nós, muitas vezes, adotamos EPIs que, à época, nem eram recomendados, como, por exemplo, para agente de saúde. Desde o princípio, nós demos máscara, mesmo antes dos decretos do prefeito ACM Neto, mostrando a nossa preocupação e cuidado com esses importantes profissionais. E depois do decreto, nós mantivemos a política de distribuição de máscara. Temos cumprido rigorosamente o que determina o Ministério para o fornecimento de EPIs. Todos os nossos EPIs têm a homologação da Anvisa, o que é um cuidado que a Secretaria Municipal de Saúde toma. Mas isso não tem sido suficiente para poder evitar a contaminação dos profissionais de saúde. Você tem um diagnóstico dessa situação que atinge diretamente os profissionais que estão na linha de frente nesse momento da pandemia? Tem a desinfecção também, né, Léo? Das unidades que tem casos confirmados. Estamos fazendo a desinfecção, boa fala, Lélia. Mas a sua fala é importante, Oswaldo. Veja, o profissional de saúde é como outra pessoa qualquer. E há duas características dos profissionais de saúde que os tornam mais suscetíveis, como eu disse, eu conheço de dentro de casa. A primeira é que, normalmente, os profissionais de saúde têm mais de um vínculo. Você teve, por exemplo, uma contaminação em profissionais das unidades básicas que trabalhavam em unidades hospitalares onde se está mais suscetível. E a outra coisa, Oswaldo, a própria manuseio do EPI. Nós estamos dando cursos para eles. E a terceira coisa é na sua casa, por exemplo. Depois que a gente foi ver, meus dois filhos aqui em casa, como eu não estava contaminado, minha mulher não estava contaminada, a gente fez os testes. Meus filhos estão trancados em casa há mais de 30 dias. Quando a gente foi pesquisar aqui, infelizmente a cozinheira teve Covid também e acabou que contaminou os meninos sem querer. Então, assim, nós todos tomamos todas as precauções, mas isso diminui a curva de contágio, o ritmo da curva de contágio, mas não quer dizer, eventualmente, que você tem 100% de segurança. Vamos, então, no rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com Léo Prates, secretário de Saúde daqui da Prefeitura de Salvador. Voltamos já. Estamos de volta à Política na Mesa, conversando hoje com Léo Prates, secretário de Saúde de Salvador. Léo, eu quero começar esse bloco com um quadro onde a gente vai dar o nome de algumas pessoas ou instituições. Você vai dar o like, dislike e comentar a sua opinião sobre. O primeiro é o Democratas, Partido Democratas. Não, olha, eu tive no Democratas muitos anos. Eu não desgosto do partido, tenho um pensamento ideológico em determinadas questões diferente do Democratas, né? Mas não desgosto, até porque tem um dos meus melhores amigos como presidente nacional do Democratas, que é o prefeito ACM Neto. Não há nenhuma dislike nisso aí, não, vamos dizer assim.
Nosso próximo quadro é Fábio Vilas Boas, secretário estadual de Saúde. Like, é meu amigo, meu parceiro, tem sido um companheiro nesse enfrentamento ao coronavírus, um conselheiro. Fábio foi uma das pessoas que eu primeiro fui consultar quando o prefeito ACM Neto me convidou para ir para a Secretaria Municipal de Saúde, e ele, desde o princípio, me estimulou a assumir, me deu um livro para eu estudar. Então, assim, é uma pessoa estudiosa, dedicada e generosa. A imprensa, você dá like, dislike e comente. Like, Oswaldo, eu acho que a imprensa é um dos pilares mais importantes da democracia, se não for o mais importante. Algumas vezes não quer dizer que você não fique doído com determinada crítica ou determinada que você considere injusta, mas o direito da imprensa falar é muito importante para o fortalecimento da democracia, e pelo menos comigo a imprensa baiana tem sido extremamente generosa e extremamente leal e parceira nesse enfrentamento ao coronavírus. Átila do Congo, presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo. Olha, a Átila militou ao meu lado durante muitos anos, quando ainda era liderança de Nova Constituinte, liderança comunitária de Nova Constituinte. Desejei sorte a ele no caminho que ele traçou. Ele resolveu seguir um caminho solo. Respeito muito. Pessoalmente, nós temos um respeito mútuo. Não tem dislike em relação à Átila. Eu acho que as pessoas têm o direito de buscar seus sonhos, de lutar pelos seus sonhos, de lutar pelos seus caminhos, pelo que deseja, da melhor forma que pode. Quem me conhece sabe, eu não prendo ninguém ao meu lado, fica quem gosta, quem quer. Então, eu desejo a Átila toda a sorte e sucesso que ele puder ter na vida. Eu, na minha vida, quero que as pessoas sejam felizes. Eu acho que a gente veio para a Terra para isso. E, para finalizar, Bruno Reis, vice-prefeito e pré-candidato do Democratas à Prefeitura de Salvador. Olha, eu tenho uma boa relação com o Bruno desde muito jovem, desde os 20 anos de idade. Não quer dizer que nós tenhamos que ter o mesmo projeto político, né? Quer dizer que nós nos respeitamos, que a questão pessoal fica fora da política e que podemos, cada um, construir o seu sonho dentro daquilo que acredita ser o melhor para a cidade do Salvador. Temos, inclusive, uma referência na nossa vida na política, que é o prefeito ACM Neto, mas cada um está, nesse momento, seguindo o seu trilho e seu caminho. Agora, Léo, a Confederação Nacional dos Municípios enviou uma correspondência esse final de semana para o Congresso Nacional, orientando que não acontecesse a eleição para prefeito e vereador esse ano, porque o Brasil não tinha condição sanitária para isso. Qual a sua avaliação como secretário de Saúde de Salvador com relação à manutenção da eleição esse ano? E, na visão dele, independe se a eleição vai acontecer em outubro, em novembro ou dezembro, é muito pouco tempo para ter uma acomodação da pandemia do novo coronavírus e que isso pode, inclusive, desembocar numa segunda onda em todo o país. O argumento é que são usando como base a última eleição, mais de 140 milhões de pessoas nas ruas no dia da eleição, fora todo o entorno que envolve uma campanha partidária. Qual a sua avaliação, então, como secretário de Saúde? Olha, Oswaldo, eu evito muito falar nesse tema, porque há interesses meu nesse tema, é lógico que há. Eu tenho que dizer com muita clareza para o seu internauta e para as pessoas que acompanham o seu telespectador, porque caso a eleição seja adiada, o meu prazo de desincompatibilização mudaria, porque a lei, que é de 1990, diz que o prazo para desincompatibilização é 4 meses antes da eleição, assim como o prazo é 6 meses antes da eleição. Então, ele não estabelece data, ele estabelece prazos antes da eleição. Então, naturalmente, pela escolha que fiz, eu escolhi a vida das pessoas, eu escolhi botar acima dos meus sonhos, dos meus desejos, a vida das pessoas. Entendia que do dia 20 de maio ao dia 20 de junho seria o período mais crítico da nossa doença, a implantação do meu trabalho, né? Então, não achava adequado sair da secretaria antes do dia 20 de junho, e assim me comportei, ciente de que poderia até me tornar inelegível neste ano. Estava muito com o coração muito em paz e muito tranquilo, assim como estou. Mas, do meu ponto de vista, eu prefiro não falar como secretário municipal de saúde, mas como deputado estadual nesse momento. A minha defesa, Oswaldo, e eu estou lhe dizendo isso em primeira mão, seria pela unificação das eleições. Mesmo tendo o interesse de disputar a eleição esse ano,
Eu acredito que o mais adequado e o mais seguro, e ainda não considero o melhor para o país se gastar milhões em eleições, quando a gente vai ver o pai de família passando fome, porque o que nós estamos fazendo é para salvar vidas, deve ser a prioridade, mas tem impacto econômico, as pessoas perdendo os seus familiares e nós que eu digo políticos, indo fazer eleições. Então, do ponto de vista, e é a primeira vez que eu estou defendendo, que eu estou falando sobre isso, eu defenderia a unificação das eleições. Para isso depende, óbvio, que do consenso da Justiça Eleitoral e do Congresso Nacional em fazer uma alteração aí na Constituição que prevê o mandato de eleição de 2 em 2 anos. Essa é a melhor para o país. Primeiro, ninguém tem como prever como ficará até lá. Ninguém tem bola de cristal. Se faz projeção, mas as projeções podem não dar certo. Veja que a China está para fechar 11 localidades porque está para ter um segundo surto. Então, ninguém sabe como ficará isso de maneira precisa, afinal, ninguém tem como prever o futuro. Então, no meu ponto de vista, além do que, nós temos que ser solidários com as pessoas. As pessoas estando perdendo seu emprego, perdendo seus familiares, qual seria o maior gesto do Congresso Nacional? A unificação das eleições. É isso que este deputado defende, é uma posição pessoal de Léo Prates, tá? Eu quero deixar isso muito claro, não é do meu partido, não é de nenhum ente político que eu represente, é uma posição pessoal de Léo Prates. Isso, o que está claro na minha cabeça por todas as defesas de todos os políticos? Não dá para fazer eleição em outubro. Eu acho que isso está claro para todo mundo. Secretário, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Lula terão influência na sucessão municipal? De Salvador, Lélia, acredito que não. Eu acho que você tem em Salvador eleitores, não quer dizer que eles decidirão a eleição, mas você tem eleitores que são mais fortes aqui em Salvador neste momento. O maior eleitor, sem sombra de dúvidas, em Salvador, eu considero de maneira avassaladora pela administração que fez, é o prefeito ACM Neto, né? Mas não quer dizer que porque o prefeito ACM Neto apontou A, B ou C, que o eleitor seguirá cegamente, né? Quer dizer que o eleitor dará preferência a quem ACM Neto apontará com clareza. O outro grande eleitor da cidade é o governador Rui Costa. Isso é inegável, né? Que o governador Rui Costa tem patamares, ontem mesmo saiu uma pesquisa de aprovação muito boa. Só que eu acho que o que está em jogo é o município e o eleitor levará em consideração o candidato, né? Que eu acho que é isso que estará em jogo, o comprometimento, a credibilidade do candidato de manter tudo que a ACM Neto conquistou. Para mim, foi um dos maiores prefeitos da história de Salvador, se não o maior, porque enfrentou momentos de oposição muito dura e, mesmo assim, fez uma belíssima gestão. A gente teve outros grandes prefeitos, como foi o caso de Antônio Embaçaí, por exemplo, mas Antônio Embaçaí teve condições políticas muito melhores que a de Neto na sua gestão, com governadores e prefeitos, ou governador e presidente, alinhados com ele, vamos dizer assim, do ponto de vista político. Então, com condições políticas muito mais favoráveis a que Neto teve. Então, eu considero, se não o maior, um dos maiores prefeitos da história de Salvador, que pelo menos que eu tenho notícia, que eu estudei, que eu li. Então, eu acho que o prefeito ACM Neto entra para a história a partir de 31 de dezembro, ainda pela grandeza do trabalho que vem fazendo, porque a gente opina, mas as decisões são dele pelo grande trabalho que vem fazendo de enfrentamento a essa pandemia. Não tem como a gente não tocar. Só mais uma pergunta. Nós vimos algumas notícias de que o enfrentamento à pandemia deu visibilidade a alguns gestores, como o senhor, como Ana Paula Matos, da Sempre, outros nomes, como o próprio Bruno Reis. Você acha que isso te deu uma vantagem em outubro? Não, porque o que eu estou focado nesse momento é salvar vidas. Eu, inclusive, Lélia, eu volto a dizer, a depender da decisão do Congresso, eu posso ficar inelegível. Essa foi uma escolha que eu fiz, eu escolhi as pessoas, eu escolhi cuidar das pessoas. Essa foi uma escolha que eu pessoalmente fiz e estou muito tranquilo em relação a isso. Tenho 40 anos de idade, posso vir a disputar essa eleição, estou trabalhando para disputar essa eleição, mas posso não disputar. Foi eu que decidi, em nome do povo de Salvador, colocar as minhas condições de elegibilidade em jogo para poder salvar vidas. Eu não acho que eu levo vantagem, muito pelo contrário, eu resolvi correr riscos para poder cumprir a minha missão e cumprir a minha meta, que é de salvar vidas. Quanto à questão
de outros profissionais que tiveram a visibilidade é boa, mas é ruim. Você pode ser bem avaliado, mas você pode ser mal avaliado. A visibilidade só traz, eu aprendi isso muito com o Oswaldo, quando trabalhamos juntos na Câmara, a visibilidade só traz louros a quem faz o trabalho de maneira correta. Então, mérito para quem está fazendo o trabalho de maneira correta. Porque a visibilidade, como diz no popular, é uma faca de 2 legumes. Literalmente. Mas, Léo, tem um assunto muito polêmico que tem incomodado muito a população de Salvador. Além do combate da pandemia do novo coronavírus, a gente tem outro arbovírus que estão atrapalhando demais. A gente tem dengue, a gente tem aumento de casos de chikungunya. Como a prefeitura, como você está lidando com essa situação, já que o mosquito também transmissor da dengue, ele também tem feito um estrago enorme na cidade, e a sensação que tem é que a prefeitura não tem conseguido dar conta justamente do processo para conter o avanço da doença em Salvador. Olha, Oswaldo, me permita um pouco discordar de você, se refere à prefeitura. A prefeitura e o governo do estado vêm dando um enfrentamento como nunca se viu. Ainda no dia 11 de março, nós lançamos a Operação Dengue lá no Palácio. Você pode pegar aí nas notícias que nós convocamos toda a imprensa. Nós temos hoje agentes trabalhando, inclusive aos fins de semana, como nunca houve, uma operação grandiosa. Nós temos agentes trabalhando à noite, inclusive com investimento próprio da prefeitura, com termomobilização. O governo do estado nos cedeu 4 carros para o BV pesado. O que é o BV pesado? É o fumacê pesado. Nós estamos atuando de domingo a domingo. Agora, qual o problema? Nós estamos convivendo com 2 doenças que são incompatíveis. O coronavírus exige o isolamento social e as pessoas, uma parte da população se habituou ao combate, mesmo dentro das suas casas, serem feitos pelos agentes. Só que o Ministério da Saúde baixou uma recomendação de que os agentes não devem entrar nas casas. Para quê? Para ele não ser vetor de contaminação de eventuais pessoas que estejam em isolamento social e também não sejam contaminados por essas pessoas que eventualmente estejam fazendo isolamento porque ficaram doentes. Só que acontece, Oswaldo, que 80% dos focos estão nas casas, estão nos imóveis particulares. E este é um problema que nós enfrentamos. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós precisamos que a população faça a parte dela. Todos nós sabemos como combater o Aedes aegypti, todos nós sabemos como enfrentá-los, onde combater os focos, e precisamos das colaborações. Agora mesmo, a gerente do CCZ, Andréa Salvador, que é o órgão responsável pelo enfrentamento direto ao Aedes aegypti, estava me falando que hoje nós vamos estar entrando em mais 2 canais da cidade, porque nós estamos botando o BTI, que é o inseticida nos canais, investimento próprio da prefeitura. Nós estamos com a termonebulização, com piretroide, que é um inseticida para matar muriçoca, que também é outra reclamação, para matar muriçoca, mas que acaba enfrentando também o Aedes aegypti, porque apesar de ter um comportamento mais diário, ou seja, durante o dia, o Aedes aegypti também circula durante a noite, então nós estamos com a termonebulização, além de estar com um número maior de agentes. Nós devemos estar nos próximos dias lançando um REDA para agentes e um concurso público para agentes na cidade de Salvador, para ampliar ainda mais a equipe. E estamos com o BV pesado, a quem quero agradecer o secretário Fábio Vilas Boas, com 4 veículos. Somos o município da Bahia com o maior número de veículos circulando com o fumacê, mas eu volto a dizer, saúde pública e a parte de vigilância principalmente, se faz com todos juntos. Nós precisamos da colaboração da população para dar enfrentamento a, como você disse, as arboviroses, especialmente a chikungunya, que eu considero nosso maior problema nesse momento. Léo, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. Eu sei que você está vivendo uma rotina muito difícil nesse momento de pandemia, mas desejar boa sorte para você aí na trajetória. Eu sei que está sendo feito um esforço muito grande por parte de toda a gestão do prefeito Assemineto. E agradecer, não é isso, Lélia Dourado? Obrigada, Léo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Oswaldo. Obrigado a você, Lélia. Obrigado a vocês dois que são amigos de longa data, que fazem um papel importante na imprensa de Salvador. E eu tenho que dar um reconhecimento, Oswaldo. Assim, se eu tive algum sucesso nesses 11 meses, essa menina aí, se eu posso chamar ela ainda de menina, teve um papel importante aí nessa trajetória desses 11 meses. Viu? Que bom. Gratidão. Lélia Dourado joga duro. Valeu. Obrigado, Léo. Obrigado, Lélia Dourado. Até o próximo Política na Mesa. Tchau, obrigado.